Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado por Irene Pacheco Machado. Capítulo 8. Surgem os direitos humanos. Vasti, a primeira feminista. Bem junto a mim, Sara sussurrou: Luiz, como são belas as escrituras! Sinto-me tão feliz por estar aqui diante de tais relatos. Olhava ainda o painel. O filme projetado chamava o homem ao dever. Sentíamos a preocupação do Pai em nos trazer aos poucos uma educação religiosa, e um bom exemplo está no Levítico capítulo 18, casamentos ilícitos, de onde nos chega o respeito à família, pois que em tempos idos assim não se dava. São os primeiros alicerces familiares de que temos notícia. Busquemos na Gênesis capítulo 19, versículo 36. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. O fato das filhas de Ló conceberem do próprio pai foi necessário para a perpetuação da raça. Desde que se caminha para a perfeição, há que se obedecer às leis não só da sociedade em que vivemos, mas, acima de tudo, as de Deus. Desfolhando o livro sagrado, salta-nos aos olhos a evolução da humanidade. Dessa forma, atentemos para o que está no Levítico, capítulo 18, versículo 17. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do teu filho, nem a filha de tua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Muitos podem julgar contradição da Bíblia, mas os estudiosos veem nessa passagem o progresso do homem, o amor de Deus ensinando-nos a caminhar em sua direção. Conrad perguntou aos nossos expositores: e o versículo 19, não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação? Irmão João nos respondeu: a mulher, considerada um ser inferior, era menosprezada pelos homens. Se ainda hoje abusam de algumas delas, imaginemos naquela época, embora doentes ou dizendo não, eram obrigadas a servir-lhes. Mesmo que fossem poucos os homens de fé, já era este um bom começo de respeito à mulher. Corina completou: o capítulo 18 continua a nos recomendar no versículo 23: nem te deitarás com animais para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se a ele. É confusão. Volto a lembrar que estamos diante de um povo ainda embrutecido no erro, com aptidões animalescas bem latentes, precisando ser chamado à razão pela ameaça do castigo. Os homens acreditavam que a masculinidade se provava através das conquistas amorosas e não faziam grandes escolhas. E foi através da leitura da Bíblia, o maior código penal da humanidade, que surgiram os direitos humanos. Todos os estudantes de direito deveriam buscar os trechos bíblicos, neles encontrarão as respostas para todas as dúvidas que possuírem.
Um homem justo é uma luz brilhando sempre. Um homem da lei, fiel às Escrituras, jamais será traído pela vaidade ou pelo medo do ridículo. Reparem o versículo 27. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. No capítulo 19, ele, como bom Senhor, repete as diversas leis para que o povo rebelde guarde em seu coração algumas delas, já que as nossas imperfeições as apagam da memória. Hoje, amigos, vamos parando por aqui. Não há necessidade de correr. O estudo deve ser feito devagar, dissecando-se linha por linhas, buscando as verdades. Um dia teremos os louros da vitória, porque o espírito que estuda brilha em inteligência, principalmente se esse aprendizado o leva a enxergar melhor os valores que o cercam. Despedimos-nos do irmão João e saímos. Luiz, vejo que você tem levado o nosso estudo muito a sério. Quase não o temos visto nas horas de lazer, observou Saturnino. É mesmo, amigo. Tenho me recolhido mais nesses dias. Considero o assunto por demais relevante e me vejo na obrigação de transmitir à médium algo que possa auxiliar muitas pessoas. Corina, quanto tempo ainda teremos por aqui recebendo aulas teóricas? Ela apenas sorriu, mas Saturnino comentou. Confesso, Luiz, que gostaria de sentir de perto o progresso da humanidade, pois há vários dias desfila à nossa frente o homem quase primitivo. Comparando-nos a ele, podemos perceber o quanto já evoluímos. Saturnino, você está brincando, não é mesmo? Não, por que o espanto? Amigo, você é muito corajoso. Eu tremo só em pensar que Deus até hoje se defronta com cenas deprimentes como todas estas que Ele tão bem nos orientou para que não as praticássemos. No meu livro Consciência, o homem aparece ainda bem preso aos instintos animalescos. Ora, Luiz, não é tanto assim. Hoje existem as leis sociais e o homem precisa ter um certo discernimento para viver em sociedade. Verdade. Precisa, irmão, mas não tem. Nos bastidores da sociedade existe muita gente extravasando os seus instintos pretéritos. Também eles não fazem questão de descobrir os valores morais. É muito mais fácil viver o momento, mesmo conscientes de suas nocivas consequências. Sempre achei muito difícil ler a Bíblia, Luiz, mas agora ela surge à nossa frente como a irmã mais velha, paciente e amiga. Os outros juntaram-se a nós e o bom Lorival nos convidou a chegarmos à Praça dos Sonhos. Aceitamos o convite e para lá nos dirigimos. Ela se encontrava repleta, uns cantavam, outros declamavam, várias brincadeiras faziam. Eram os estudiosos bíblicos divertindo-se, recitando salmos, e um deles me calou bem fundo, ainda porque Sara e Conrado é que os declamavam. Salmo 119, versículos 40 a 42. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça.
Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Assim, brincando, os ensinos bíblicos ficavam bem gravados no espírito. Logo adiante, um outro grupo distraía-se com perguntas e respostas. Que disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar? Resposta: que desse a eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias legumes e água. Daniel, capítulo 1, versículos 11 e 12. Qual o nome do homem que tomou Ester por filha? Resposta: Mordecai. Ester, capítulo 2, versículo 7. Fitando aqueles irmãos, recordei-me de vários outros que se suicidam, crianças queridas que cada vez mais se entregam ao tóxico. Ali Deus era presença. Aproximei-me e aproveitei para fazer minhas perguntas. Como se chamava a mãe de Samuel? Resposta: Ana. Samuel, capítulo 1, versículo 20. Qual era o nome da rainha que se recusou a ir pelas mãos dos eunucos, insurgindo-se contra a palavra do rei, que a mandou chamar, pelo que este se enfureceu? Resposta: Rainha Vasti. Ester, capítulo 1, versículo 12. Por que este fato enfureceu tanto o rei? Resposta: porque a notícia do que fez a rainha chegaria a todas as mulheres, de modo que desprezariam as ordens de seus maridos. Ester, capítulo 1, versículo 17. Todos rimos. Que rainha sabida! Por sinal, uma das primeiras feministas, não acham? Indagou Sara. Que fez o rei? Perguntei ainda. Resposta: então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que falasse a língua de seu povo. Versículo 22. A turma gostou de mim, mas eu não podia ficar só brincando. Queria sentir a praça de perto, procurando também aprender. Segurando meu braço, Sara me sorriu dizendo: que tranquilidade, hein, Luiz?